Ministro acaba de entregar Lula, publicando um vídeo flagrante inédito e o Brasil inteiro fica chocado com essas imagens que nós temos para mostrar aqui. Agora a verdade apareceu finalmente, pessoal. O Brasil vai saber quem realmente é Lula petista e o que ele quer para essa nação, qual que é o plano petista para essa nação. Esse ministro publicou esse vídeo sem medo das consequências e agora nós vamos mostrar tudo isso aqui. Pessoal, realmente é de cair o queixo. Quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais essa bomba aqui. Quem vai trazer para nós é o Paulo. Inclusive, você deve se inscrever ali no canal do Paulo, está aqui embaixo. Olha só o que temos para mostrar agora, que absurdo, pessoal. Voltamos em seguida. Ministros de Lula acabou entregando o presidente em um flagrante comprometedor publicado nas redes sociais. Nesse vídeo eu vou mostrar que flagrante foi esse e vou explicar a história toda para você. Mas para chegar lá precisamos ir por partes, começando por aqui. Veja só o que Lula disse em um evento na cidade de Sorocaba nessa quinta-feira. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de coisa boa. Eu falei para ele, você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente. Você percebeu o que ele acabou de dizer? Lula não quis mostrar a realidade do país. Ele quis mostrar uma imagem manipulada na revista em questão, porque a sua preocupação era com a imagem que o seu governo estava passando. Se Lula estivesse preocupado com o povo desse país, o foco dessa história que ele contou seria em uma solução para os dentes do cidadão que apareceu na foto. Ou seja, o foco seria em mudar a realidade. Em vez disso, Lula optou por esconder a realidade, da mesma forma que faz hoje, colocando a comunicação como prioridade na sua gestão. E ainda tem mais um ponto. Por que aquele cidadão negro com dentes faltando não era bonito o suficiente para representar o Brasil? E se ele fosse o marido da senhora que estava ao lado, qual é o problema? Vem cá, nessa história, o preconceito está na cabeça de quem? Bom, ainda durante esse discurso, Lula veio com uma outra história que me chamou a atenção, não só pelo conteúdo, mas pela forma como foi contada. Porque as enroladas na língua dele pareciam de alguém que havia tomado alguma coisa anteriormente, se é que você me entende. Conheça agora a história do ponto de ônibus, que tem mais mulher do que ônibus. A mulher, ela já aprendeu a ir para o mercado de trabalho. Hoje, se você chegar num ponto de ônibus 6 horas da manhã, tem mais mulher no ponto de ônibus do que ônibus. Então, a mulher já aprendeu a ir para o mercado de trabalho, mas nós, homens, ainda não aprendemos a ir para a cozinha. Essa é uma coisa que nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Quando a gente está com o microfone na mão, a gente fala que é socialista, a gente fala que é de esquerda. Mas a gente ainda não aprendeu a ir para a cozinha, a ajudar a lavar a louça. A gente não aprendeu a dar banho nas crianças, a lavar o que tem que lavar. Hoje, fralda não lava mais porque joga fora, tudo descartável. E aqui também é preciso fazer uma observação. Lula que fale por ele. Eu discordo completamente desse feminismo militante que existe hoje, mas eu vou para a cozinha,
eu lavo a louça, eu dou banho no meu filho. Aqui em casa, eu e minha esposa dividimos as tarefas e as responsabilidades. Isso não tem a ver com ser socialista, como Lula faz parecer. Isso tem a ver com buscar ser um homem de verdade. Aliás, essa fala de Lula é só mais uma comprovação da hipocrisia de quem diz defender certas pautas, mas não faz isso na prática. Enfim, o discurso de Lula no evento ainda foi finalizado com aquele tipo de aviso que muita gente por aí depois finge que não acreditou. Então o jeito é o seguinte. Ó, se prepare para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente. 2 mandatos incomodou muito mais. 3 mandatos, muito mais. Imagina se tiver o 4º mandato, como é que eles vão ficar incomodados. Agora, a pior parte dessa participação de Lula nesse evento em Sorocaba ainda foi outra. Fora do palco, conversando com outros políticos, Lula resolveu fazer uma provocação ao seu rival, Bolsonaro, dizendo que ele tinha meias bonitas no lugar de uma tornozeleira. A beleza dessas meias, por sinal, é muito contestável. Enfim, o que realmente importa é que essa cena foi filmada por um dos ministros de Lula, Paulo Teixeira, e publicada nas redes sociais desse ministro. O problema é que, ao aproximar a imagem para exibir a meia do presidente, Paulo Teixeira acabou entregando uma outra coisa do presidente em flagrante. Pois é, além das meias coloridas, Lula calçava também um par de tênis de uma marca de luxo, a Xenia, do modelo Triple Stitch. Nessa cor que Lula estava usando, há 2 opções. Uma em camurça, que custa R$8.000, e outra em couro, que custa R$12.875 na internet. Pela imagem publicada pelo ministro, parece ser essa versão de couro, mas eu vou usar o benefício da dúvida em favor de Lula nesse caso. Vamos considerar que se trata de um modelo de R$8.000. Eu não sei se você está lembrado, mas Lula costuma, com muita frequência, por sinal, se colocar como se fosse pobre em seus discursos. Um dos exemplos mais icônicos dessa autoclassificação distorcida dele foi em um fórum econômico em Angola, onde ele disse não ser frustrado por ser pobre. Agora eu pergunto, que tipo de pobre é esse que usa tênis de R$8.000? Mas não é só isso, não. Você deve estar lembrado também que no início desse mês de agosto, Lula fez uma brincadeira, dizendo que o seu salário de R$46.000 não era muito, não. Meu salário não é muito não, viu, José? Salário de presidente acho que é R$46.000, paga 27 de imposto de renda, o PT me cobra 4 na fonte, pago R$4.000, me sobra R$21.000. Sabe? Não é fácil a vida. Se, no fim das contas, não lhe sobra muito, como é que o senhor está comprando calçados nesse valor então, senhor presidente? Aliás, não é a primeira vez em que um tênis dessa marca é visto nos seus pés. Em março desse ano, na chegada ao Japão, o modelo utilizado era na cor preta e custa hoje R$11.600. Se não lhe sobra muito, de onde está vindo esse dinheiro então, presidente? Bom, talvez a explicação esteja na renda mensal recebida pela Aposentadoria Especial de Anistiado. Segundo matérias dessas agências de verificação de fatos da grande imprensa, em 2024 o valor mensal que Lula recebia desse benefício era de R$12.500. Hoje, provavelmente, esse valor já é um pouquinho maior. Nesse caso, dá para dizer que sobra um bom dinheiro para comprar esses itens de luxo. Eu acho um completo desperdício e jamais compraria um tênis nesse valor. Mas cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Agora, se for essa mesma a origem do dinheiro, aí eu acho que a hipocrisia é ainda pior. Porque o cara que calça esse tênis de R$8.000 é o mesmo que luta contra a anistia a pessoas como a Débora dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão por escrever uma frase com batom em uma estátua. E agora nós temos uma outra matéria muito importante para mostrar porque o Moraes está tremendo de medo, pois a relatoria do processo de Jair Bolsonaro ali no Supremo Tribunal pode cair no colo de André Mendonça, ou seja, a decisão do julgamento de Jair Bolsonaro pode ir para André Mendonça. E aí o Moraes está tremendo de medo e você vai ver isso aqui agora. Por quê? Nós sabemos que se for para o André Mendonça, ele vai fazer a justiça. Ele não vai temer e vai fazer aquilo que é certo.
Preste atenção no que vai trazer agora o advogado Chiquini, Jeffrey Chiquini, que está também nesse processo ali do golpe, né? O fatídico golpe do 8 de janeiro. Ele vai mostrar tudo aqui, pessoal. Uma grande reviravolta em Brasília está para acontecer se essa relatoria for para o colo de André Mendonça, e está quase para acontecer. Preste atenção. Mas a minha defesa, de forma reflexa, é também a defesa de todos os acusados. E isso me dá ainda mais garra de defender os meus clientes, porque eu sei que defendendo meus clientes, eu também estarei defendendo de forma reflexa o Bolsonaro. E vou fazer, porque eu sou fã do Jair Messias Bolsonaro, que foi o melhor presidente que esse país já teve. Nunca as empresas estatais lucraram tanto. É um cara que vai... Veja só, como que eu não vou ser fã do Eduardo Bolsonaro se o cara renunciou à própria vida pelo Brasil? Como que eu não vou ser fã do Jair Messias Bolsonaro se é um cara que teve a vida revirada? Eu conheço o processo, tá? Eu conheço o processo. Reviraram a vida do Jair Messias Bolsonaro e não encontraram uma pulga contra ele. Estão inventando um processo de trama golpista porque não conseguiram matá-lo, assim como na Venezuela. Então, sim, a imprensa de esquerda tenta me vincular aos Bolsonaros o tempo todo. É o seguinte, eu não posso falar com o Jair Bolsonaro, porque existe uma medida cautelar que advogado de Correio não fala com o Bolsonaro. É uma pena, porque se eu pudesse, eu faria questão de falar com ele. Porque eu sim, eu admiro, eu respeito e eu gosto, tá? Eu fui eleitor as 2 vezes do Jair Messias Bolsonaro. Então não escondo de ninguém a grande admiração que eu tenho. Como o Flávio Dino não esconde de ninguém a grande admiração que ele tem pelo Lula. Ele discursou no palanque a favor do Lula. Como o Barroso não escondeu de ninguém quando ele disse derrotamos o bolsonarismo. Qual o problema? Fato é que eu não estou sendo acusado por ser um admirador, um seguidor, um fã do Jair Messias Bolsonaro que eu sou. Eu não estou sendo acusado por isso. Eu estou sendo acusado por ter advogado. Eles estão dizendo que o meu mandado de segurança em conluio com os bolsonaros é para tumultuar o processo. Gente, nada mais foi feito do que um advogado com estratégia jurídica, por conhecer a estratégia jurídica, impetrou o mandado de segurança. Mas o mais grave de tudo isso, tá? O mais grave de tudo isso é que eles investigaram o André Mendonça, gente. Tá? Eles investigaram o André Mendonça e colocaram no relatório final que investigaram o André Mendonça. É por isso, então, que o André Mendonça está mais de 30 dias com esse mandado de segurança sem julgar. Porque, com certeza, ele está recebendo pressão, se não coagido. Se não está sendo coagido. Gente, esse processo já ultrapassou todos os limites do razoável. É absurdo. Esse processo é literalmente uma perseguição à direita. E todos que entrarem no caminho deles serão perseguidos. Eles não me indiciaram e não tem nada para me indiciar. Tá? Então não estou sendo investigado, não sou indiciado formalmente, né? Que eu sou investigado por tudo, minhas contas, isso não tenho dúvida. Né? Eu tinha certeza que uma hora eles virariam o canhão para mim. Eu só não imaginava que eles seriam tão covardes a ponto de mirar o canhão para a advocacia. Tá? Não é uma fala minha aqui na timeline que eles botaram no inquérito. Mas é um mandado de segurança que eu fiz. Isso é gravíssimo. Eles querem silenciar o Bolsonaro, silenciar toda a direita e todos que podem enfrentar o sistema. Por quê? Tudo que nós advogados, todos os advogados, tá? Eu não sou o único advogado desse processo, só tem advogado bom nesse processo, tá? Tudo que nós fizemos, nós, advocacia dessa trama golpista, foi desmascarar essa farsa. É um processo criado de 78 terabytes, que é uma farsa. É uma farsa, é um processo criado para acusar o Bolsonaro e eliminar o Bolsonaro. Então, eles querem eliminar o Bolsonaro de que forma? Colocando-o atrás das grades. E todos aqueles que estiverem no caminho serão perseguidos. Por isso que o Malafaia foi perseguido. Toda e qualquer liderança que possa enfraquecer essas falsas narrativas, eles vão perseguir. Gente, para fechar esse meu comentário, esse relatório final da Polícia Federal não foi assinado pelo Schor. Por que o Schor não assinou, Lacombe, esse relatório final? Enquanto a esquerda criou um grande regime articulado, poder executivo, legislativo e judiciário, a matar a direita e matar as redes sociais. Veja que numa mesma semana que eles fazem a operação contra
que eles fazem uma operação contra o Malafaia e divulgam esse relatório contra o Bolsonaro, na mesma semana o Lula dá um pronunciamento dizendo que quer o poder de, por 2 meses, silenciar as redes sociais. O Hugo Mota aprova regime de urgência da censura das redes sociais em 5 segundos. E o STF faz evento com influencers sobre os limites da rede social. Isso aqui é um consórcio contra a direita. É um consórcio contra as liberdades. Então a gente não pode perder tempo porque o Brasil está às vésperas de virar uma ditadura eterna, para sempre. Mas exatamente o mesmo modus operandi de Venezuela, de Nicarágua. Primeiro, você silencia os seus opositores políticos. Depois, você silencia aqueles que podem ser a voz do seu opositor político. Nessa semana, Silas Malafaia é alvo. Agora, relatório da Polícia Federal falando que eu coordeno as defesas no intuito de tumultuar o processo e subverter a ordem do processo. Olha isso. Eles dizem exatamente assim, eu vou resumir para vocês. O Chiquini tá advogando demais. É isso que eles falam. Virou crime ser advogado. O Chiquini fez um mandado de segurança que pode tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Eles criminalizam isso. Eu lembro quando o Lula fez um mandado de segurança, fez um habeas corpus, que é exatamente a mesma coisa. E o habeas corpus do Lula, feito pelo Zanin, hoje presidente da primeira turma, esse habeas corpus anulou todos os processos do Lula. O que foi divulgado? Que o Zanin é um bom advogado, porque ele manejou um remédio constitucional, e é um bom advogado porque utilizou da estratégia. Eu agradeço à Polícia Federal, eu quero tecer aqui meu mais sincero agradecimento, porque eles apenas confirmam aquilo que eu me orgulho ser, um advogado combativo, que defende com garra, com presteza, com comprometimento e com estratégia o meu cliente. Literalmente o relatório da Polícia Federal diz exatamente assim, que no celular do Bolsonaro foi encontrada uma mensagem do Eduardo falando de mim. Então, Eduardo envia o meu mandado de segurança para o Jair, ou seja, eu sou citado por terceiros. Ele envia e ele coloca assim, o mandado de segurança do Felipe Martins pode anular todo o processo. Caiu com o André Mendonça. Esse é o primeiro ponto. Espera rapidinho, Chiquinho, desculpa te interromper. Então a Polícia Federal estragou o plano de colocar o Chiquini como o cara do Novo contra o Bolsonaro infiltrado. Pô, a Polícia Federal também, cara. A Polícia Federal estragou, jogou água na cerveja do Kim Paim, né? Porque a Polícia Federal acaba de dizer que o Chiquini defende mais o Bolsonaro que todos os advogados do processo. Né? Exatamente isso, Alan. Quem tá pagando a Polícia Federal? Eu vou te falar. É a CIA, né? Então, olha só, aí tem essa mensagem do Eduardo falando do meu mandado de segurança pro Jair. Mas, gente, olha só, a Polícia Federal diz que eu venho tumultuar com esse mandado de segurança, né? Olha a gravidade disso. O que aconteceu? Quando eu entro na defesa do Felipe Martins, eu vejo que havia vários recursos sem julgamento. E a audiência do Felipe Martins estava se aproximando. Tá? O que acontece? Quando você tem recursos sem análise, não tem mais recursos a se fazer. Você maneja o mandado de segurança, que é um remédio constitucional. Então, meu mandado de segurança vem e fala assim, tem vários recursos sem análise, tem nulidades para dar com o rodo, para dar com o pé, e a audiência está chegando. Eu quero que suspenda o processo e anule o processo por causa das nulidades. Esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, tá? Porque o Fachin que estava de plantão. Só que, gente, por um revés do destino, o Barroso viaja e o Fachin assume a presidência do STF. Há um novo sorteio, e esse meu mandado de segurança após sorteio cai para o André Mendonça. Podia ter caído para o Fux, podia ter caído para qualquer outro dos 11 ministros. Caiu para o André Mendonça. A imprensa começa, então, a divulgar isso. A imprensa começa, inclusive, a circular a minha peça do meu mandado de segurança. E o Eduardo comenta
óbvio, comemorando com o Jair, porque finalmente saiu alguma coisa da mão do parcial Alexandre de Moraes. Óbvio que é motivo de comemoração, mas não tem ali nada além disso. E a PF vem e diz que o Chiquini, coordenando tudo isso, está criando tumulto processual a subverter a ordem do processo para tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Exatamente isso que eu fiz. Vocês são gênios, vocês descobriram a minha estratégia. Vitória para vocês. Joinha para vocês. Vocês descobriram a minha estratégia. Eu, enquanto advogado, fui contratado para defender o meu cliente. O relator é parcial. O relator é dono da bola. Nós temos que tirar a relatoria dele. Mexi o tabuleiro, como um bom advogado é contratado para o fazer, e consegui fazer cair na mão de outro ministro. A sorte estava do meu lado, caiu para o André Mendonça. Certo? Um mandado de segurança que agora apavorou com eles, porque eu sabia que esse mandado de segurança mudaria a relatoria dos futuros processos. Eu sou contratado para isso. Isso é advocacia. Você procura um advogado para cruzar os braços e ver você ser jogado atrás das grades, ou você procura um advogado a combater a injustiça? É óbvio. Quando o Zanin fez um excelente trabalho para o Lula, ele era aplaudido, não virou golpista. Agora eu sou tratado como golpista no relatório final da Polícia Federal porque eu estou advogando. Isso não é só contra mim, é contra toda a advocacia. E olha só, a estratégia era essa mesma. Agora, não venha falar em tumulto processual. Pera lá. Use o termo correto. Dê a palavra correta. Isso não é tumulto processual. Isso é estratégia de um bom advogado. O que acontece? Se o André Mendonça, olha a confusão que eles estão com um baita de um problema, tá, Alan Lacombe, Max. O regime tá desesperado, Alan. Porque agora o mandado de segurança tá com o André Mendonça, tá? O André Mendonça ainda não julgou meu mandado de segurança. Imagina a pressão que ele tá sofrendo. Porque, apagou minha luzinha, acabou a pilha, acabou a bateria. O André Mendonça deve estar sofrendo uma baita pressão, porque a liminar do mandado de segurança você demora 48 horas para dar. O mandado de segurança é julgado em 48 horas a liminar. Ele já está há mais de um mês com o meu mandado de segurança, tá? O que significa isso? Que ele está sofrendo pressão, por óbvio, de tudo que é lado, a não dar a minha liminar, tá? Só que se ele negar... Gente, olha isso aqui. Se o Mendonça negar o meu pedido, já é uma grande vitória. Por quê? Esse processo corre na primeira turma. Jeffrey, desnecessário comentário do Kim Paim. Sabe o que o Kim Paim tem mais do que eu? Mais do que fechar a matraca dele e parar de atrapalhar o Brasil. Volta para cá. Esse processo tá na primeira turma. O relator da primeira turma é o Alexandre de Moraes, tá? Se o André Mendonça negar o meu pedido, todos os recursos, quando forem para o plenário, cairão para o André Mendonça. Veja lá, ele não precisa dar o meu pedido, tá? Ele não precisa conceder o meu pedido. Tá? Ele pode negar o meu pedido, ou seja, se o André Mendonça julgar o meu mandado de segurança, ele se torna relator dos futuros recursos do plenário. Sabe o que é esse relatório da Polícia Federal? Um recado para o André Mendonça, inclusive. E consta do relatório final que o André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal. O relatório diz que investigaram o André Mendonça. Ele diz assim, não encontramos indícios de que o André Mendonça está envolvido nessa trama. Que o André Mendonça está envolvido nessa articulação para subverter o processo e tirar das mãos do Alexandre de Moraes. É isso que tem no relatório. Então veja, eles dão ali um recadinho para mim. Recua, nós estamos de olho em você. Mal sabia eles que esse é o tesão da minha vida, né? Eu sou advogado criminal, nasci no tribunal do júri e o meu tesão é enfrentar a injustiça e promotor de injustiça quando estão tentando incriminar inocentes. Aí eles vêm e jogam essa bolinha quicando, ainda tentando criminalizar o meu trabalho, a advocacia. Porque veja, Alan Lacombe, Max, eles não botaram no relatório final algo que eu tenha dito em uma entrevista, Alan. Eles botaram no relatório final me acusando de ter tentado subverter a ordem
de uma peça recursal que eu protocolei no processo, ou seja, no exercício da advocacia. Eles estão criminalizando a advocacia. E além disso, eles dão um recadinho pro André Mendonça. Ó, André Mendonça, se você julgar esse mandado de segurança aí, nós estamos de olho em você, nós vamos te acusar de golpista, nós vamos dizer que você faz parte dessa trama golpista junto com eles. Estão vendo a gravidade de tudo isso que a Polícia Federal fez nesse relatório final? Não é absurdo. O Chiquini, antes de passar para o Max, o Chiquini citou só o caso do Cristiano Zanin como advogado do Lula, que fez lá, não parou quieto, nunca foi acusado de fazer parte da turma do fundão, de fazer bagunça, muito pelo contrário, a gente não pode esquecer, levou o Gilmar Mendes às lágrimas. Que trabalho maravilhoso. E aí ele bebia água, porque realmente... Imagina maravilhoso. Isso. E o Paulo Faria, você lembra disso? O Paulo Faria, ele não lembro se foi multado, ele sofreu uma reprimenda qualquer do Alexandre de Moraes, porque excedeu os pedidos de recurso na defesa do Daniel Silveira. Lembra disso? O Alexandre de Moraes falou, filho, tá trabalhando demais aí como advogado, para quieto. Quer dizer, o Zanin, aplaudido, leva o ministro às lágrimas, o Chiquini e o Paulo Faria, não, turma do fundão, bagunceiro, tem que ajoelhar no milho. Aí eles plantaram no Globo, Lacombe, eles plantaram no Globo, que o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, em conjunto com o Chiquini, estão tumultuando e tentando subverter a ordem para tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. É público e notório que eu adoro o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, por óbvio, sou advogado de outros réus. Pois é, os ânimos estão aflorados em Brasília porque o Moraes está julgando as suas últimas cartas e ele vê principalmente as suas armas, as suas principais armas, que são a caneta, né, e a toga, podendo ir para as cucuias. Tanto que agora o André Mendonça, se pegar essa relatoria desse caso, desse processo aí, realmente vai ser o fim de Moraes. Porque aí o que ele vai poder fazer? Vai ter que ficar sentado assistindo, né, de camarote ali, o Jair Bolsonaro ser justificado ali. E esses crimes que eles querem imputar sobre ele ali não vai ter como mais sustentar. E outra coisa, pessoal, olha o que nós mostramos aqui no início desse vídeo, que pouca vergonha, né? O Lula com um tênis de R$8.000 se passando por pobre, né? Enquanto eles querem taxar e pisar no pescoço, na garganta do povo brasileiro mais sofrido, ele debocha e fala ali que o salário de R$46.000 não dá para nada. Não dá para nada, é muito pouco. O que não é pouco, né? São os bilhões que o PT desviou ao longo dos anos do Brasil. Isso aí não é pouco. Pessoal, até os esquerdistas já se pronunciaram em várias ocasiões falando dos roubos do PT. O Ciro Gomes é um que vira e mexe, vem ao vivo, vem ao ar e fala sobre a roubalheira do PT. E como que o Lula pode falar que ele é pobre, que ele passa necessidade? O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin falou, ele quer voltar à cena do crime, ou seja, e aí agora ele está lá junto com ele. Então são vários e várias delações premiadas, não premiadas, delações gratuitas também, que foram feitas contrária a Lula, contrária ao PT. Uma coisa que o Lula não é pobre, isso aí vamos deixar claro, tá bom? Se ele quiser falar qualquer outra coisa, a gente pode até avaliar, mas pobre não é não, pessoal. Pobre não, porque pobre não fica em hotel de 5 estrelas, andando de jatinho, né, com a sua esposa gastando aí R$4.000 no tapete, R$20.000 numa cortina. Isso não é coisa de pobre não, pessoal. Temos que botar os pingos nos is, né? Agora, essa questão do Moraes aí, eu tenho certeza que eles estão fazendo de tudo para perseguir o Jeffrey Chiquini, que é o advogado, para perseguir, por exemplo, o Sebastião Coelho, que é o desembargador, que também estava ali no julgamento defendendo os acusados ali, os réus, aqueles 33 réus ali, alguns deles ali foram defendidos pelo Jeffrey Chiquini e também pelo desembargador Sebastião Coelho. Então, o que acontece? Agora começou a caça às bruxas, né? Se o Bolsonaro já está preso ali na sua casa com a tornozeleira, se o Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil e outros mais já estão amordaçados, eles querem saber quem mais a gente pode calar nesse país. E um recado aqui para terminar. Existem parlamentares, senadores, principalmente senadores, ali no Senado Federal, ali, ó, que estão sendo acuados por Davi Alcolumbre,
e que precisam fazer algo para mudar essa história. Por quê? Ficar esperando do Donald Trump sair lá dos Estados Unidos para vir salvar o Brasil, pessoal, eu acho que não vai ser por esse caminho, não. E não vai dar tempo, né? Nós vamos chegar em 2026 antes que isso aconteça. Olha só, se inscreva aqui no canal, quero te convidar para se inscrever. Você vem fazer parte aqui, você vai ficar muito bem informado. E aqui as informações a gente mostra, a gente mata a cobra e mostra o pau, como você viu nesse vídeo aqui, as provas de tudo que nós estamos falando. Então se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.